Olá, me chamo Cláudio Medeiros e vou passar esse tempo aqui com vocês falando de devolução nas adoções necessárias. Eu estou hoje vice-presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção e tenho formação jurídica, né? E foi atribuída à minha pessoa a oportunidade ímpar de fazer esse curso de 1h10 sobre devolução de crianças e adolescentes nas adoções necessárias. Antes de eu entrar propriamente no tema, eu preciso explicar para vocês que adoções necessárias são adoções de crianças e adolescentes que estão fora do perfil dos pretendentes habilitados, que geralmente são crianças grandinhas, grupos de irmãos, crianças com deficiências físicas, deficiências mentais, grandes, né? E crianças de sexo masculino grandes. Então, são crianças de difícil procura pelos pretendentes. E quando sai essa adoção, a gente chama essas adoções de adoções necessárias. E as devoluções nas adoções necessárias são devoluções durante o processo de adoção dessas crianças que têm essa dificuldade. Ou seja, o processo não acabou, estão na casa dos pretendentes à adoção em estágio de convivência, né? Saíram de lá por liminar de guarda provisória, foram desligados da instituição, estão se adaptando nesse estágio de convivência com os pretendentes à adoção. E nesse estágio ela é devolvida. Então o tema de hoje tem esse foco, devoluções de crianças e adolescentes durante o processo das adoções necessárias. E por que esse tema passou a ser importante, né? Eu lembro que esse tema começou a chamar a minha atenção e a atenção do grupo de apoio à adoção do qual eu faço parte, o Acalanto Natal, nas perguntas que sempre aconteciam nas Semanas Nacionais da Adoção. E uma pergunta que sempre saía, né, há vários anos ela vinha saindo, é a questão: por que hoje nós temos quase 40 mil pretendentes à adoção e nós temos apenas 9 mil crianças destituídas do poder familiar, logo por isso aptas a serem adotadas? E a resposta que vinha dos operadores da rede de proteção era a mesma: a culpa exclusiva dos pretendentes à adoção, que tinha um perfil só para criança pequenininha, loirinha, do olho claro e saudável, né? Então a gente ficava incomodado, será que é só isso? Será que toda dificuldade para acontecer a adoção é culpa exclusiva desse pretendente à adoção, do perfil que ele escolhe? Então aquilo já ficava matutando na cabeça da gente. E o outro ponto que saíam como perguntas e quando sai a adoção, tem criança que é devolvida? E eu disse, não tem muita criança que é devolvida, também quando a gente consegue encontrar um pretendente à adoção que pega essas crianças grandinhas. Então começa o processo de adoção e tem um índice percentual de devolução, né? Então isso atrapalha bastante. Então, dos dois lados, pelo perfil ou pela devolução, a culpa quase que caía exclusivamente, né? Não dizer que quase caía mesmo exclusivamente no ombro dos pretendentes à adoção. Tanto que em 2017 surge na 13.509 uma punição para pretendente à adoção que devolve uma criança durante o estágio de convivência, né? E aqui, eu não estou querendo dizer se está errado ou está certo, eu acho que as punibilidades e essas observações têm um fundo de verdade, mas isso é pontual, a gente tem que aplicar de forma pontual para entender. E ficava aquilo na cabeça, será que toda a responsabilidade e toda a punição deve cair apenas no pretendente à adoção? Então a gente precisava estudar o assunto. A necessidade começou a ficar cada vez mais forte de estudar esse assunto. E há uns anos atrás, tinham acontecido 3 casos concretos aqui em Natal de crianças que foram devolvidas nas adoções necessárias. E até falo um pouquinho do caso, né? O primeiro caso era do casal normalmente que estava habilitado, era voluntário da instituição, já estava há algum tempo, né? E resolveu aumentar o seu perfil para pegar uma criança grandinha. Pegou essa criança grandinha e cometeu uma falha de se afastar do grupo de apoio à adoção. E depois de alguns meses, quando a gente menos espera, não conseguia ter contato, já estava a criança sendo devolvida. E foi tão traumático que a pessoa mesmo, né, deixou de ser voluntária da instituição e se afastou para sempre. O segundo caso era um caso de uma senhora já com uma idade um pouco alta que queria adotar um menino de 8 anos, né, em outra comarca, e a gente via que havia dificuldade, mas insistiu tanto, a outra comarca forçou tanta barra para
senhora ficar com a criança, e ela, na ansiedade, pegou essa criança, e depois de um mês ela foi na instituição toda roxa, tá? Ela estava espancada por esse garoto de 7, 8 anos, batia no rosto dela, né? E foi um caso muito triste, de muita dificuldade, e foi uma devolução. E uma última devolução foi um casal que estava habilitado, foi chamado por uma comarca vizinha para pegar uma criança com um perfil já 3, 4 anos mais do que eles tinham escolhido, né? Chegando lá, ainda pegaram uma outra criança, nem foi que tinha chamado, uma mais velha ainda. Lógico, isso acabou resultando numa devolução. Então, a partir desses 3 casos concretos, e por essa insatisfação dessa resposta simplista da Semana Nacional da Adoção, nós resolvemos estudar o caso. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender esse fenômeno social. E se debruçamos sobre esses 3 casos, e tinha como meta principal achar as principais causas. A partir desses 3 casos concretos, a gente queria definir quais são as principais causas da devolução. Porque a partir dessas causas das devoluções, a gente ia, de fato, conseguir chegar nas soluções, nos remédios para essa problemática, que tem um índice muito alto de devolução. Então, ficar só no simplismo e não abordar de forma profunda e ampla o problema, na nossa visão, era cometer um erro. Então, entramos nessa jornada, na jornada de estudo dos 3 casos. Para vocês entenderem o resultado desse estudo, eu preciso dizer qual foi a forma que nós aplicamos esse estudo, né? Qual foi a sistemática que nós usamos. Então, nós pegamos adotantes como um eixo, adotados como outro eixo e vinculação como um terceiro eixo. Então, eram 3 eixos a serem estudados de forma isolada e depois conjunta. Então, a gente via adotantes, depois adotados e depois vinculação. E a partir desses 3 eixos, nós fomos dizendo, ó, isso é falha, isso é falha, isso é falha, isso é falha. E fomos criando, montando uma sistemática de causas principais das devoluções. Foi esse caminho que nós percorremos, tendo um projeto, essa dinâmica da gente identificar adotantes, adotados e vinculação. E aí eu preciso dizer para você o seguinte, que esse estudo não foi feito só por Cláudio, numa visão jurídica. Foi feito pelos outros 2 voluntários do Acalanto Natal, na área de social e na área de psicologia. Esse método de analisar nesses 3 eixos foi um método meu, do ponto de vista jurídico. Os outros colegas seguiram os seus métodos próprios. Mas depois esse estudo foi unido, né, para apresentar para toda a instituição. Então aqui é apenas o viés jurídico, mas não tem como eu tratar da questão jurídica sem estar entrelaçado com a questão social, sem estar entrelaçado com a questão psicológica. Lógico que eu não tenho condições intelectuais de navegar profundamente, nem às vezes de forma rasa, na área psicologia, nem na área social. Mas eu posso navegar bem na área jurídica e beber um pouquinho do social e beber um pouquinho da área psicologia. E é essa a intenção desse curso hoje, das devoluções. Mostrar as causas identificadas pelo meu estudo, trazendo as principais soluções, para que a gente termine o tema, não com a intenção de esgotar, mas para a gente ter realmente, ser conhecedor, né, de que essa solução simplista da Semana Nacional da Adoção, que coloca tudo nas costas dos pretendentes, não pode ser levado como única solução. E isso também realmente é muito injusto, né? Então, começando o primeiro eixo, nós começamos a analisar todas as causas que podem ser provenientes dos adotantes. E a primeira dela que se apresentou foi a modificação da família. Se a gente pegar no século passado, década de 50, 60, 70, entrando na 80, nós temos que era uma família ainda muito patriarcal. O homem suprindo o lar materialmente, o homem chegando com o seu esforço, trabalho, o seu salário para botar em casa, e a mulher com uma função social de educar os filhos e cuidar dos filhos, sem a participação, muitas das vezes, do próprio homem. Então, era uma família muito, muito patriarcal. E isso foi modificando. E eu reputo a uma das maiores revoluções que iniciou-se no século passado, que é a mulher ir ao mercado de trabalho. Mostrou que é tão capaz e às vezes mais capaz do que o homem. Mas para ela ficou uma dupla jornada. Ela ficou, além de trabalhar, quando chegar à noite, cuidar dos filhos.
existe ainda muito a se vencer, mas já houve um ganho significativo. E a mulher, de forma surpreendente, maravilhosa, conseguiu mostrar tudo o que ela pode fazer e ainda fazer mais ainda em prol da família. Mas para ela estabilizar no mercado, leva em torno de 40 anos de idade para poder chegar a 40 e poucos anos. E aí ela pensa, poxa, agora é um direito meu, eu tenho direitos iguais, a Constituição me deu esse direito igual, agora eu quero construir uma família. Mas os instrumentos anticonceptivos para poder controlar a poli e poder conseguir a estabilidade econômica sendo mão de obra ativa, levaram à infertilidade. E muitas das vezes, a própria idade biológica já não era recomendada para a procriação. E isso gerou uma corrida para os instrumentos da ciência, para a tecnologia que surgia, que era a reprodução in vitro. É um instrumento caro, com um percentual muito baixo de sucesso, em torno de 30%, 40%, e com resultados psicológicos devastadores quando não dá certo. Então, isso foram obstáculos que existiam, mas foram lá. E quando não conseguiam, aí sim chegava na adoção. Mas chegava na adoção já às vezes destruído psicologicamente e com uma ansiedade imensa. Já estava na hora de ter filho. E aquela história, eu não quero ser mãe ou pai avô, mãe avó. Eu quero ser mãe, quero ser pai. Tudo isso levou uma busca à questão da adoção. Mas será que as estruturas públicas da rede de proteção, que promove a sistemática da adoção, estava preparado para essa revolução da família? Será que, de fato, o sistema acompanhou essa revolução, essa demanda que ia surgir? É algo que a gente sabe que não. Mas eu não posso deixar de analisar meu adotante sem essa significação social que traz repercussões jurídicas. E que, por ter essa ansiedade, gera, muitas das vezes, uma busca por uma criança grandia que não representava o seu desejo, fruto de uma ansiedade, gerando um processo de devolução e um trauma para a criança que já está na instituição de acolhimento sofrendo os seus traumas. Então, isso é um problema, isso é uma causa. Surgiu em 2011 o reconhecimento jurídico dos novos arranjos familiares. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão histórica, fez com que o Poder Judiciário avançasse mais do que o Legislativo e do que o Executivo, reconhecendo aquilo que era legítimo, aquele amor existente, tanto nas famílias homoafetivas, como nas famílias multiparentais e as demais famílias. Houve um reconhecimento desses novos arranjos familiares. E esses novos arranjos familiares também com seus sonhos legítimos de constituir uma família. E onde é que eles constituíram uma família? Na adoção. Então, somado à família que já vinha tendo a sua modificação, buscando essa demanda, os novos arranjos familiares começaram também a buscar essa demanda. E a pergunta é a mesma. Será que a estrutura pública oficial conseguiu acompanhar? Será que a sistemática conseguiu suprir, dar apoio ou dar resultado para acompanhar essa demanda? A gente sabe que não teve. E a ansiedade nesses arranjos familiares também foram anos sendo discriminados. E agora querem, têm um desejo legítimo. Mas a estrutura não acompanhou. E se não acompanhou, essa ansiedade também não vai buscar as crianças grandinhas e que pode gerar devolução e tem gerado devolução. Então, esse pretendente também está ansioso e não está sendo muito bem trabalhado. E isso tem gerado devoluções. Soma-se a tudo isso os trabalhos incansáveis da sociedade civil organizada, que conhecemos como grupos de apoio à adoção, que começaram há 25 anos atrás, que eram resultado de pais que adotavam seus filhos, às vezes na época de Código de Menores ainda, mas que adotavam seus filhos, viviam experiências, agora estavam vivendo outra experiência também já na égide do ECA, e olhavam e diziam assim, não, mas aí eu não posso ficar parado, porque o amiguinho do meu filho ficou lá, porque tinha outras crianças que precisavam. E a gente está vendo que o Estado não está acompanhando essa demanda. A gente tem que fazer algo. Começaram a se unir e criar associações sem fins econômicos, sem vínculo político, sem vínculo religioso, sem vínculo partidário, que através do trabalho voluntário davam o apoio necessário às instituições públicas para que uma cultura de adoção fosse instalada no nosso país. Então começaram a surgir
o universo da adoção uma procura maciça. Isso é prova que se você pegar a busca de brasileiros há 20 e tantos anos atrás, não passava de 1 ano, 2 anos. Agora tem brasileiro cadastrado para criança de 5, 6 anos. É fruto do trabalho dos grupos de apoio à adoção, que trouxeram essa nova cultura. E quando você mexe numa cultura do país, você traz o quê? Você traz uma demanda muito grande. Acompanhando esse novo universo, surgiram o quê? As artes, peças teatrais falando de adoção. Surgiram programas televisivos, novelas e outras séries falando de adoção. O cinema começou a falar de adoção. As redes sociais, que aí surgiram posteriormente, né? No YouTube e nos Instagrams, trazendo vídeos, informações sobre adoção. E a adoção teve uma demanda ainda maior a partir do trabalho desses grupos de apoio à adoção. Então a sociedade agora está falando de forma uniforme a busca dessa adoção. A adoção saiu do centro das capitais e foi beber nos interiores. Mas será que a estrutura oficial tinha condições de absorver essa nova demanda? Isso tudo que estava acontecendo? A gente sabe que não. E toda essa demanda tinha por trás a ansiedade dos pretendentes de compor a sua família. Tinha a vontade exacerbada de dizer, eu preciso ter uma família. Eu preciso, de fato, constituir uma família. E essa ansiedade chegava para aquele cadastro e dizia assim, eu não posso esperar tanto tempo. Tem um grandinho ali. Meu sonho seria um pequenininho, um bebê. Mas já que não tem, eu vou pegar aquele porque eu não posso esperar mais. Isso sempre foi igual e sempre será igual à devolução. Se não repararmos, diminuir ou prepararmos esse pretendente, amenizando essa questão da ansiedade. Então não tem como eu não pegar esses fatos e trazer para a minha análise. Porque eles resultam nesse fator maior, que é o quê? A ansiedade para compor a sua família ilegítimo. E uma estrutura que eu vou tratar mais na frente, quando for falar da vinculação, que não acompanhou essa busca. Isso gerou o quê? Problemas de devolução. Soma-se a tudo isso que comarcas do interior não têm, e na época não tinha, e continuam não tendo, condições, às vezes, de oferecer o curso de pretendentes. E a ansiedade só não existe na capital. Já não existe no interior. Esses fatos sociais acontecem em todo o território nacional. Então, a falta de preparação desses pretendentes tem gerado devoluções. Um desses estudos era um casal que não morava na capital, que estava habilitado, mas não participou do curso. E foi pegando, achando que podia pegar crianças maiores e acabou devolvendo. Então, a falta de preparação ainda é uma realidade. Eu cito sempre o exemplo quando eu falo de falar, olha, em 2018, já com 10 anos de existência do cadastro pretendentes à adoção, recebi uma ligação do estado do Ceará, do interior, em que o pretendente tinha ido lá se habilitar e levou a documentação e o funcionário disse assim, olha, aqui não tem isso não, o senhor coloca o nome no livro aqui. É assim que funciona. E o pretendente, mas não é. Eu disse, não é, e não é. Aí ele deixou de fazer, botou o nome no livro e achava que estava o quê? Habilitado. Eu estou falando de 2018. Até que ele já achou aquilo muito estranho, ele saiu perguntando e a história chegou a mim na GAAD. E eu fui falar com ele e disse, rapaz, não existe não. Tentei falar por telefone lá com a comarca do interior, não consegui, tive que me dirigir até lá, né? E chegando lá que eu fui conversar, disse, doutor, que deram a devida atenção. E a partir de 2018, aquele interior começou a entender que tinha todo o procedimento para se habilitar. Então, entenda, se nem isso tem, imagine preparação lá. Não tem como imaginar que lá vai ter preparação. E a falta de preparação gera claramente algo chamado como devolução. Então é um problema muito sério. Mas não é só isso, gente. E onde tem preparação? A preparação é eficiente? E a gente tem um grande problema sobre isso. Por quê?
Não existe em lei nenhuma, ECA, não existe em nenhum lugar escrito em lei os critérios do conteúdo do curso de pretendentes de adoção. Conteúdo básico do curso de pretendente não tem. Não tem isso. A carga horária desse curso de pretendente também não tem. Alguma outra exigência importante para esse curso? Também não tem. E como é feito? Cada um faz do seu jeito. O conteúdo de um não é conteúdo do outro. O conteúdo de uma comarca, às vezes dentro do mesmo estado, não é igual. Imagine de estados diferentes. A carga horária não é igual. Tem curso de 15 dias, tem curso de 2, de 3. É uma salada. Mas pelo menos tem, Cláudio, preparação para bebê e preparação para quem quer grandinho. Não, preparação é igual para todos. Então há uma omissão legislativa. E o fato de ter uma omissão legislativa de critérios básicos, de um padrão básico, tem gerado problema. E aqui eu não estou querendo definir que tem que ter em lei tudo do curso, não. Mas padrões básicos, conteúdo e carga horária, é preciso exigir e ter um padrão. Porque um casal habilitado no Ceará pode adotar uma criança em Porto Alegre, que são comarcas totalmente diferente, tem que ter pelo menos a mesma preparação. Não adianta o juiz daquela comarca se preparar só daquela forma e o outro preparar de outra forma. É preciso que tenha um conteúdo básico, e há uma omissão legislativa muito grande. E pior de tudo, do jeito que se prepara um casal para pegar um bebê, se prepara um casal para pegar um adolescente. Isso está errado. Isso vai dar problema. E tem dado problema. E tem gerado o quê? Devolução. Então é muito mais fácil do que reconhecer essa falha gigantesca. É colocar a culpa no pretendente de adoção que teve curso de 2 dias, por 2 horas cada dia, pegou a criança e devolveu. Sai, é banido do cadastro. Isso não é justo. A gente precisa ter uma justiça social em relação a isso. Ou a gente adentra no problema de forma completa e faz um estudo de caso e propõe mudanças significativas, ou a gente vai sempre estar condenando o pretendente da adoção no Brasil, que ele é responsável por tudo. A gente precisa ver que as instituições não preparam, que tem uma imensa omissão legislativa sobre essa preparação, que não tem uma grade preparatória para isso padrão no país, e que não tem divisão pelo perfil. Todo mundo do bebê aos 18, aos 17 anos e 11 meses, entendeu? Tem a mesma preparação, pretendente que quer esses perfis diferentes. Isso precisa mudar. A gente precisa mudar essa realidade. E não ficar só massacrando o pretendente, colocando culpa nele e responsabilizando por tudo que está acontecendo. E isso não me parece justo. Aceito quem pensa diferente. Mas daí também eu não quero dizer que um pretendente vai se eximir da responsabilidade. Não. Se de fato ele está preparado e não termina a sua adoção entregando durante o estágio de convivência, ele tem que sofrer essa sanção de ser banido, se for o caso. Mas tem que ser analisado caso a caso. E temos que considerar que nível de preparação nós oferecemos para esse pretendente. Porque senão é sempre colocar a culpa de toda a estrutura da adoção nas costas apenas e exclusivamente do pretendente. E tem acontecido, inclusive, ações indenizatórias, que eu sou até favorável do ponto de vista pontual, quando a gente verifica que houve totalmente irresponsabilidade do pretendente. Aí sim, mas a gente não pode aplicar isso de forma genérica, porque nós temos essa dificuldade. Então, quando eu vejo o eixo pretendentes ou adotantes, todas essas causas que eu falei, lá na ponta estão interferindo na devolução, nas adoções necessárias. E aí eu passo para um outro eixo, que é o eixo dos adotados, né? Das crianças e dos adolescentes, né, que estão nas instituições de acolhimento. E a primeira problemática que eu identifico, causa das devoluções, é o tempo em excesso que essa criança e que esse adolescente ficou na instituição de acolhimento. Né? É o tempo em excesso. E esse tempo em excesso acontece por quê? Tem várias causas desse tempo em excesso. O tempo em excesso tem como causa principal, é causa principal do quê? Das devoluções. E o tempo em excesso tem como causa principais várias dificuldades, mas 2 são muito importantes, né? Eu posso botar até 3 são muito fortes. Primeiro,
A gente precisa quebrar esse paradigma de criança que chega na instituição de acolhimento achando que ela só está lá por questões materiais. Isso não é verdade, porque se você pegar uma criança lá, que chegou lá na instituição de acolhimento e for visitar o seu vizinho no bairro, no lugarzinho que ela mora, o vizinho, mesmo não tendo condições materiais, tendo a mesma condição material, lá tem afeto de alguma forma. Então, crianças e adolescentes que chegam em instituição de acolhimento é porque não teve afeto. Não há que se, não, vamos tentar de todos os jeitos ficar na família biológica. O ECA fala que a gente tem que tentar, mas naquilo que é possível. A gente precisa ter bom senso. Se é possível de fato, não só por questão do biologismo, tem que dizer, é possível construir um afeto, vamos construir. Mas se não é possível construir um afeto, não podemos ficar só no biologismo. E isso quem sofre é essa criança. São os 9.000 e tantos que estão na instituição de acolhimento. Não podemos. Tem condições de se vincular com afeto, se vincula com a família biológica. Não tem jeito, é o que a gente tem que tentar. Concordo. Mas o que está acontecendo não é isso. É que não tem possibilidade de afeto, mas também, pela questão biologista, não quer levar para ver se tem uma família extensiva ou se vai ser destituído o poder familiar. A segunda causa é que as instituições de acolhimento continuam ainda entendendo família extensiva de forma equivocada. Eles pensam que família extensiva é só parente e não é. Família extensiva é parentesco, mais vínculo de afinidade e afetividade. Então, se eu tenho uma avó que nunca viu a criança que está 8 anos na instituição de acolhimento, ela não pode ser família extensiva, porque falta vínculo de afinidade e afetividade. Gente, se uma pessoa diz para você que está há 2 anos buscando uma família extensiva, meu amigo, não entendeu que a família extensiva e pior está fazendo mal à criança e ao adolescente. Porque se tem afeto, a pessoa não deixa o seu neto, seu sobrinho, ficar 1 minuto sequer na instituição de acolhimento. Vai correr logo atrás. É tão próximo, tem tanto vínculo de afeto que vai. Então, família extensiva é algo que não tem que ter dificuldade de achar. Se tem, aparece logo. Se não tem, é porque não tem afeto. E fica só batendo na questão do parentesco. Leva anos para achar uma família extensiva que não é família extensiva. E a criança vai saindo do perfil dos pretendentes à adoção. Essa é a causa. E o que é pior? Ficando muito tempo, não consegue inserir na família adotiva. Não consegue. Está tão ligada à instituição de acolhimento, está tão ligada à instituição de acolhimento, que acha que a mãe social é a verdadeira mãe e que os irmãos são os coleguinhas de lá e que instituição de acolhimento é família. E não é. E nunca será. Por mais boa que seja lá, não será família. Então, esses são 2 causas principais de tempo excessivo, que gera o tempo excessivo. Mas nós temos uma outra, que às vezes depois que estourou, não tem como voltar para a família natural biológica, não tem como ir, tem família extensiva, aí vai, pronto, agora a gente concorda de instituição. E aí demora, o Ministério Público não entra com a ação de instituição do poder familiar. E aí é triste mesmo. E aí nós temos outros problemas. Primeiro, como é que a gente vai saber que não está sendo cumprido o prazo, se é segredo de justiça? Então, o primeiro ponto é que a gente tem que acabar com essa aplicação absoluta do segredo de justiça. Não faz bem para as crianças e adolescentes. Precisa ter transparência. A sociedade precisa fiscalizar se a criança está tendo o seu processo de destituição do poder familiar para conviver em família de forma correta, se os prazos estão sendo cumpridos. E se a sociedade sabe, eu defendo que durante a inércia, ou devido à inércia do Ministério Público, não só um cidadão, mas um grupo de apoio à adoção, como sociedade civil organizada, tem legitimidade para entrar com a destituição do poder familiar e chamar o Ministério Público para ver se quer avocar a ação pela inércia dele mesmo. E onde é que está esse fundamento? O artigo 227 da Constituição, que fala que é dever da sociedade todos garantir o direito à convivência familiar por parte da criança e do adolescente. E no ECA, que diz que a ação de destituição do poder familiar não é titularidade exclusiva do Ministério Público, pode ser de qualquer um que tenha interesse. E eu, quando cidadão, sociedade civil organizada, posso ter interesse de que aquele direito da criança e do adolescente seja preservado de viver em família. Então, até isso eu defendo. Então, se a gente olhar esse tempo excessivo da criança e do adolescente em instituição de acolhimento, é o maior mal para esses seres humanos, que sai do perfil dos pretendentes. E quando consegue o perfil, que entra, está tão ligado à instituição de acolhimento, porque ficou tanto tempo, que por vontade própria eles não querem ficar.
mesmo os adotantes querendo. E gera o quê? Devolução. E pasmem, às vezes os adotantes são punidos. Porque quem não quer ficar, uma criança, é o próprio adolescente que não quer ficar. O pretendente quer, mas é o adolescente que não quer aquela adoção. É a criança grandinha. E ainda aplicam pena, que é um absurdo. Por isso que eu digo que tem que analisar caso por caso. Então, o tempo em excesso na instituição de acolhimento é uma das principais causas das devoluções das adoções necessárias. Soma-se a isso a falta de preparo. Porque se você visitar as instituições de acolhimento, nem curso de preparação dessas crianças para entrar nas famílias adotivas existem. Elas não são preparadas. Não tem um programa pedagógico para essas crianças nas instituições de acolhimento. Não existem. Elas passam de ano nas escolas públicas, mas não sabem ler nem escrever. Essa é a realidade das nossas instituições de acolhimento. E quando uma criança dessa, enfim, é colocada numa família adotiva, ela não está preparada. Não adianta preparar o pretendente e não preparar a criança e o adolescente. Ele não vai conseguir ficar, ele vai voltar. E isso gera um trauma para ele, porque aquela criança não vai preparada. Às vezes você vê uma criança que está lá que não quer uma família. Não quero, eu quero ficar aqui. Já pensou? Você ouvir isso de uma criança, de um adolescente, não quero ficar na instituição de acolhimento, aqui é que eu gosto. Tem alguma coisa errada. Isso é dizendo que as equipes da instituição de acolhimento, que são às vezes desestruturadas, as equipes, elas não conseguem fazer esse preparo. E é fundamental ter esse preparo. É importantíssimo. Mas a lei diz que tem que tentar a adoção. E aí há o quê? A devolução. Acontece. Outro ponto, né? E que termina, são 3 causas principais no polo adotados, né? É a falta de tratamento específico para a criança que já foi devolvida. Eu já participei de algumas ações, já visitei algumas instituições de acolhimento e que tem criança devolvida 5 vezes. Nossa! Como é que uma criança é devolvida 5 vezes? Porque ela foi insistentemente tentando colocar e sendo devolvida, porque ela não está preparada. Mas se ela voltou uma vez, ela tem que, tratamento específico. Sai daqui, vamos trabalhar você. Né? Ela foi devolvida, tem um trauminha aí, ou um traumão. Vamos trabalhar isso, para que de fato ela consiga, de fato, ser inserida na família adotiva. Eu peguei um caso no estado que a criança tinha sido devolvida 5 vezes. 5 vezes. Já estavam tentando a 6ª vez. E a gente correu para falar com o magistrado da doutora. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar ela agora, vamos colocar não, vamos trabalhar essa criança. E aí a gente fez uma coisa inovadora, né? A criança era grande, tinha um casal querendo muito aquela criança, eu conversei com o casal e disse, olha, não vamos fazer isso, ela já voltou 5 vezes. Se você topar, você tenha paciência, a gente entra até com a sanção de adoção, pede até a guarda provisória, mas a criança vai ter um desligamento progressivo. Você vai exercer sua guarda vindo visitar aqui a criança, né, na instituição de acolhimento, até a equipe técnica da instituição de acolhimento, assim, por agora ela já está preparada para sair. Você vai convencer, vai namorar, vai se vincular, e depois você vai levar. E assim foi feito. Foi um processo extenso, longo, mas aí, definitivo, ela conseguiu ficar, a adoção saiu, entendeu? E ela está se sentindo acolhida, e realmente agora ela é parte de uma família. Mas foi tipo um caso, assim, especial, bem especial. Eu tenho até vontade de escrever sobre ele, mas eu ainda não tenho autorização. Mas a ideia era entrar. E nós entramos com a ação pedindo isso. A gente quer a guarda provisória com desligamento progressivo, com autorização de desligamento só após o estudo de um tempo razoável da equipe técnica da instituição de acolhimento, com a aprovação da equipe técnica da vara, para a criança realmente ir para casa. E assim foi feito. Foram meses do casal visitando a criança na instituição de acolhimento, namorando, se vinculando. Só foi sair depois de vários meses, chegou em casa e ficou e não deu, né, nenhum tipo de devolução. Foi um caso de sucesso. Então isso prova que a gente precisa, de fato, preparar. E aqui eu trago as mesmas dificuldades da preparação para os pretendentes. Aonde diz qual é a carga horária do curso para preparar crianças e adolescentes para entrar em família adotiva? Aonde diz qual é o conteúdo, qual é a forma de preparar essas crianças? E aqui eu não estou tentando criar, entendeu? Um padrão de tudo, não. Cada local faz a parte das suas características, mas pelo menos o padrão de um curso para preparar com conteúdo essas crianças e esses adolescentes para entrar na instituição de acolhimento é uma necessidade, é importante. E a gente não tem.
É uma missão legislativa também. A gente precisa logo trabalhar isso. E não podemos ficar punindo apenas o pretendente de adoção que falha. A gente precisa entender que essa criança precisa ser preparada. E se não fica com o casal porque a criança não está preparada, não me parece justo punir o pretendente à adoção, entendeu? Por conta dessa devolução devido à Lei 13.509/17. Não me parece. Isso é importante. Então, eu termino esse eixo e passo para o terceiro eixo, que é o eixo da vinculação. E no eixo da vinculação, já salta aos olhos a falta de transparência na sistemática da adoção. Isso é uma das causas de muita devolução. Como assim, Cláudio? Olha, se eu sou pretendente, passo por um processo de habilitação, me habilito, vou para casa e espero me ligar e não acompanho nada, esse sistema não tem transparência. Se não tem transparência, me dá mais ansiedade. Quem é aquele que chega para ser atendido e não sabe quando vai ser atendido? Ele fica ansioso. Soma-se todos aqueles aspectos do pretendente, a falta de transparência dá muita ansiedade. Então a gente precisa urgentemente pegar essa sistemática da adoção para dar transparências para o pretendente de adoção, tanto no cadastro de pretendente de adoção, como nas crianças que estão sendo aptas a ser adotadas. Precisa de transparência essa sistemática, para melhorar e acabar a ansiedade, para saber, eu me habilitei, mas eu sei que minha hora irá chegar. E sei mais ou menos o tempo que eu estou acompanhando. Então a gente não tem como hoje trabalhar uma sistemática que não tem transparência. Então precisamos, urgente, relativizar essa questão do segredo de justiça. Eu não quero saber do cadastro para saber da vida do outro, não, eu só quero saber como é que está andando. Esse é justo e parece razoável. E quero saber como é que as crianças daquela instituição de acolhimento estão saindo, como é que está. Eu não quero saber quem é o pai, quem é a mãe, não é o nome completo. Mas eu sei que tem uma criança lá que está com iniciais saindo, que está acompanhando, que as coisas estão rodando. Precisa ser transparência. E uma das coisas que tem levado ao grande questionamento hoje da adoção, que é a adoção direta, é essa transparência, a ansiedade. Aí vão tentar um caminho mais curto, onde há um questionamento imenso sobre legal, ilegalidade, é possível, não é possível, que isso aí geraria um outro curso. Né? Mas isso é uma problemática. Essa falta de transparência dá tanta ansiedade que leva, às vezes, o pretendente a fazer isso. Ele chegou lá para pegar uma criança que não estava disponível para ele, mas ofereceram o outro, não, para me dar, porque agora eu quero. Entendeu? E isso gera o quê? Devolução. A gente pensa que não acontece? Acontece. Um dos casos estudados foram esse. E a gente chega em outra causa dessa vinculação, que é uma grande falha na questão da vinculação. É o serviço público desestruturado. Então a gente tem toda aquela busca que eu falei do adotante, uma busca, uma demanda grande, mas o serviço público para rodar o sistemático de adoção é totalmente ineficiente. E a primeira ineficiência é a ineficiência geral, que é a perfil. Hoje, ninguém faz concurso público porque tem perfil para aquela profissão X ou Y. Não. As pessoas fazem, e isso é legítimo, nas sociedades capitalistas, porque precisam estudar e precisam ter uma estabilidade econômica. Se aquela profissão paga mais, eu vou fazer. Mas será que eu tenho perfil? Isso não é verificado. E quando você coloca um profissional para trabalhar no universo da infância e juventude, mesmo que legitimamente tenha passado nos concursos públicos, mas não tem perfil, isso é catástrofe. Então é preparação que não é feita, é preparação que é mal feita, é vinculação que é ruim, é um estudo que é mal feito. E tudo isso deságua numa devolução. Então, quando eu não tenho na minha rede de proteção um perfil, um profissional com perfil bom para aquela profissão, para aquele desempenho, ele não vai conseguir atender a demanda urgente da infância e da juventude. E quando essa criança chega lá, por alguma falha, que existem muitas, né? Falha de estudo, falha de análise, falha de curso, né? A pessoa está tão desestimulada, porque ela, mesmo estando legítima, ela não consegue atender. E é por isso que o nosso serviço público é tão batido. Porque as pessoas passam no serviço público, mas muitas delas não têm de forma clara ou de forma explícita o perfil para exercer aquela profissão. É uma crise velada nas instituições públicas. E não é só na rede de proteção, é geral.
a ponto de a gente não conseguir entender. Quando a gente é bem atendido, a gente, meu Deus, era para ser bem atendido todos, mas quando a gente é bem atendido, fica, meu Deus, fui tão bem atendido, que a gente se surpreende quando era para ser uma coisa extremamente normal. A gente fica surpreso. Poxa, fui tão bem atendido. Você fica assim pensando, meu Deus, isso era para ser o normal. Então, a falta de perfil é uma das grandes problemáticas, seja na equipe técnica da instituição de acolhimento, seja na equipe técnica das varas, seja nos magistrados, membros do Ministério Público, advogados, que trabalham a sistemática da adoção, conselho tutelar, né? É uma forma difícil, limitações. Então, a falta de perfil gera um sistema difícil de rodar. E quando ele é difícil de rodar, quando chega uma adoção que o próprio nome está dizendo é necessária, essas dificuldades pesam, gerando muitas das vezes pelo estudo, pelo encontro feito, pela vinculação mal feita, porque o profissional não tem perfil para fazer aquela vinculação, uma devolução da criança de uma família para voltar para a instituição de acolhimento. Isso é fato. Não tem como a gente fugir disso como causa. Depois nós temos a falta de recursos humanos. Hoje, o Estatuto da Criança e Adolescente, né, tem várias atribuições para as equipes técnicas. Não é uma ou outra, não. Várias. A 12.010/09 e a 13.509/17 trouxeram muitas obrigações para as equipes técnicas das varas das instituições de acolhimento. Mas quando é que nós tivemos concurso público para suprir essas faltas? Me diga. Quais são as comarcas no território nacional que tem equipe técnica? Que o estudo é feito pelo alguém de uma prefeitura porque não tem jeito. Como essa é a realidade? Falta recursos humanos para as varas da infância e da juventude. Lógico que falta para as comarcas e para as varas que não são especializadas. Lógico que falta para as instituições de acolhimento. Então, os recursos humanos hoje é uma grande deficiência, mas tem muita atribuição e muitas varas estão assoberbadas. Aí nós temos o provimento 36 do Conselho Nacional de Justiça que diz que comarca com 100 mil habitantes tem que ter uma vara especializada. A vara especializada tem que ter uma equipe técnica. Nem está sendo cumprido o provimento 36 e alegam que é a questão da lei de responsabilidade, que já está no limite do teto do funcionalismo público. E aí fica essa problemática de falta de recursos humanos. Ora, se eu não tenho uma equipe técnica estruturada na instituição de acolhimento, como é que eu vou preparar meu adolescente, minha criança para entrar numa família adotiva? Se eu não está preparado por conta disso e vai ter uma devolução, isso é uma causa. É uma causa. A outra causa do serviço público é a falta de capacitação. Quantos servidores públicos que rodam a rede de proteção tiveram o curso da 12.010/09, vamos trazer mais para cá, tiveram o curso da 13.509, 2017. Quem recebeu a capacitação? Quem recebeu a capacitação do Sistema Nacional de Adoção? A gente sabe que pouquíssimos receberam isso. Então, não tem uma filosofia de preparação do meu servidor público. Eu tenho um servidor público sem perfil, falta servidor público, ou seja, falta servidor público, o pouco que eu tenho é sem perfil e eles não são capacitados anualmente. O resultado disso é o quê? O caos, porque essa estrutura não consegue atender aquela demanda de famílias buscando cada vez mais a adoção, de crianças cada vez mais entupindo as instituições de acolhimento. E essa estrutura está tão pesada que está desse jeito. Olha, tem uma criança, você quer grandinha, está aqui, vai. Né? Uma das devoluções estudadas, aconteceu isso. Uma das adoções necessárias em que houve devolução, que nós estudamos, olha só, o casal saiu para pegar... O casal, vou mudar as idades para poder não identificar. O casal estava habilitado para uma criança de 6 anos. Chamaram para uma de 10. Quando chegou lá no abrigo, não era de 10, ela voltou com uma de 12. E quando tirou essa de 12 anos, eles falando que pegaram um bolo, botaram uma velhinha, assinaram, fizeram uma festa, o juiz chorou, a equipe chorou, todo mundo chorou, achando que estavam fazendo a coisa mais bacana do mundo. Não durou um mês, voltou. Tem fotos da festa.
das pessoas se emocionando porque aquele garoto de 12 anos finalmente ia sair. Mas faltou tudo, preparação dos pretendentes, preparação do adolescente, preparação do juiz, preparação do Ministério Público, preparação da equipe técnica da instituição de acolhimento. Ninguém estava entendendo. É o resultado desse estudo que nós fizemos. E isso parece que acontece só aqui. Não, acontece no Brasil todo. Então, uma das causas é essa estrutura pública que não acompanhou, nem vem acompanhando e está cada vez mais disforme em relação à demanda que busca adoção. E isso, gente, está de fato, contribuindo de forma direta na devolução. De forma direta na devolução. A gente precisa hoje cobrar estrutura nessas entidades públicas que trabalham a sistemática da adoção. Certo? Um outro ponto muito sério que vem acontecendo que da devolução, foi identificado, é a vinculação do pretendente com a criança a ser adotada. Que começa hoje nos dias atuais, com o SNA. Ele cruza, é um sistema que tem um cadastro de pretendentes e o cadastro de crianças aptas. Ele cruza esses cadastros. Quando o perfil bate com a criança, vinculou no SNA. Aí o casal é chamado para ir conhecer essa criança. E isso aí, amigo, não está escrito em lugar nenhum como é feito. Então você tem desde... Chegou lá para conhecer a criança e a meninada vem gritando da instituição de acolhimento. Teu pai chegou, aquela festa sem nenhum preparo. Isso é terrível. Né? E às vezes, né, chega uma pessoa para pegar uma criança pequenininha, às vezes quer beber, não, você tem que fazer 10 encontros para tirar a criança daqui. Valores invertidos. Tem para todo gosto. Porque não tem na lei nenhum critério básico de vinculação, norteando as equipes. Está cada um por si. Cada um faz do seu jeito. Quando tem equipes experientes, faz do jeito certo. Quando não tem equipe experiente, é do jeito que dá. Né? Então a equipe acha que está fazendo uma grande coisa. Porque não existe uma norma com conceitos básicos de vinculação, dizendo, olha, se a criança tem mais de 6 anos, vou pegar um exemplo hipotético, tem que ter pelo menos 6 encontros. Porque o pretendente já está sabendo, está escrito. São 6 encontros com apoio para ver se vai se vincular. Aí sim a gente vai começar com o processo de adoção. Mas se for menos de 6 anos, pode ser 3. Se for de 0 a 1 ano, pode tirar logo, não precisa esperar vários encontros. A gente precisa escrever critérios básicos dessa vinculação, porque uma vinculação mal feita, gente, talvez seja a causa mais imediata da devolução, é uma vinculação mal feita. Uma vinculação mal feita gera imediatamente uma devolução. E às vezes só porque a vinculação foi mal feita, porque não deu tempo. Eu peguei um caso que foi vinculado uma pretendente à adoção, solteira, com uma criança. Ela ficou 1 semana e devolveu. 2 semanas depois, ela me procurou, né? Ela estava me procurando a primeira vez, porque ela disse, olha, eu me arrependi. É que eu não tinha entendido. Ninguém me preparou para isso. E que pese que a criança não é jogo, eu até concordo que ela pisou na bola, mas a gente tem que refletir, às vezes, na crítica. Será que a vinculação dela foi feita? E quando eu fui perguntar para ela, mas como foi? Não, doutor, eu cheguei lá no abrigo, já estava a malinha arrumada, com as roupinhas dela, a pessoa batendo palma para mim, entregou a criança e eu vim para casa. Eu não tive tempo de conversar, eu não tive tempo. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei meio perdida e eu pisei na bola, mas também acho que eram para eles terem de devagar. Então, na fala dela, ficava também um questionamento. Será que essas vinculações precisam ser melhor elaboradas? Sim, claro que sim. De repente, se essa vinculação fosse bem feita, se ela fosse bem feita, teria terminado com sucesso. A adoção teria saído, ela teria se findado, ela não teria tido devolução. Mas por que aconteceu isso? Porque, de fato, hoje não temos critérios objetivos, e acho eu, a opinião minha, que precisamos ter critérios objetivos, não na vinculação no SNA, mas uma vez vinculado, esse encontro, quanto precisa de encontro, quanto precisa de análise para essa criança sair da instituição de acolhimento e para o pretendente que estava habilitado, que é o da vez.
E aqui eu não estou dizendo que tem que esgotar tudo, não. Tem coisas que são subjetivas. Cada criança vai dizer o seu tempo, o seu modo, mas a gente tem que ter critérios básicos para não atropelar. É melhor não atropelar tendo critérios básicos do que atropelar contando sempre com bom senso de quem lá na ponta não está o quê? Preparado. Então a gente precisa, de fato, criar alguns critérios básicos dessa vinculação, sob pena de estarmos sempre prestigiando a devolução. Não, Cláudio, mas aqui tudo funciona assim. Você tem na sua comarca uma equipe experiente. Ótimo, mas a gente está falando de um país territorial, continental, imenso, com muita desigualdade social, com muita heterogeneidade de equipes, de crianças. É o caos. E se a gente não criar critérios básicos, vai gerar problema nessa vinculação. Um outro problema que identificamos é o estágio de convivência nas adoções necessárias. O estágio de convivência nas adoções necessárias meio que ficou assim, ó, a gente vai analisar se está tendo vínculo. Faz duas visitas, não teve vínculo e não está dando certo. O estágio de convivência, ele tem que dar, na minha visão, um empurrãozinho mais. Não é só analisar, a gente precisa mudar isso em lei. Acho que o estágio de convivência para as adoções necessárias deveria primeiro exigir o quê? Enquanto está em estágio de convivência, vocês têm que ter apoio do psicólogo. A vara não pode oferecer, então vamos por CRAS, por CREAS. Se não pode ser CRAS, CREAS, você pode ter um particular. Mas tem que ter acompanhamento de psicólogo. Precisa alguém estar cortando as arestas. Não é o estágio de convivência que só a equipe da técnica da vara vai lá ver se tem vínculo. Tem que ter uma estrutura, uma base durante a adoção. Se a gente tem a pré-adoção, preparando o pretendente e preparando a criança a ser adotada, que está em lei, mas não, com aquelas falhas que eu disse que não tem critérios, se a gente tem uma falha nessa vinculação, também tem uma falha no estágio de convivência. Porque se tudo isso funcionar, eu tenho que estar ainda nas adoções necessárias, com um psicólogo trabalhando essa adaptabilidade, essa inserção da criança dentro de uma família adotiva. Porque se eu não tiver um psicólogo, as pequenas coisas levam à devolução. Né? As pequenas coisas levam a pequenas devolução. Essa criança que foi devolvida por essa mãe que foi espancada por ela, passou um tempo, ela foi adotada por um casal homoafetivo masculino e a adoção deu certa. E a gente começou a analisar o porquê que lá deu errado e porquê que deu errado. O estágio de convivência, além das outras falhas, o estágio de convivência foi totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Não houve um apoio psicológico. Já quando o casal homoafetivo masculino pegou o mesmo garoto posteriormente, teve um apoio psicológico constante, semanal. E aí não houve devolução. Então o estágio de convivência tem que ser condicionado, a gente precisa repensar isso. Eu estou dando uma ideia de botaria, mas tem outras formas, pelo menos eu identifiquei a causa. Precisa estar condicionado a um apoio psicológico constante. Veja bem, não é nem um pré, nem um pós-adoção, é um durante a adoção. Durante o estágio de convivência, a equipe técnica da vara vai visitar e fazer a verificação. Mas é preciso ter um psicólogo ali acompanhando. E o estágio de convivência de uma adoção necessária não precisa estar sufocado pelo limite máximo de adoção que hoje está no ECA, com a 13.509, de 120 a 240 dias. Se é uma adoção necessária, o juiz pode julgar contra a legis. Ele pode dizer, não, tudo bem que aqui está dizendo 240 dias. Mas o caso, pelo estudo da equipe técnica, está pedindo para que eu dê mais tempo de processo para ver se dá certo. E tem que dar. É importante porque tem um princípio maior, que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então isso tem que contar. Isso tem que constar. E a gente vai passar a extrapolar o prazo em lei, mas é para a criança. Agora, não adianta eu extrapolar o prazo em lei e não ter um suporte. Precisa ter um suporte psicológico constante durante o processo de adoção. Então, a gente não pode ter essa visão simplista do estágio de convivência, são os pais com as crianças por si e a equipe técnica checando. Não é. Não vai funcionar. Não vai dar certo.
vai ter devolução. Não tem como fugir disso. E isso trará um alto índice de devolução. E é o que tem acontecido. Estágios de convivência apenas dessa forma. O estágio de convivência é um conjunto de medidas que o Estado tem que tomar para apoiar a família, para apoiar a criança que está entrando, para que aquilo dê certo. E daí a gente entende que essa exigência do psicólogo, dado pelo Estado, ou de forma particular pelos pretendentes, é uma obrigação que pode ser até uma inovação do magistrado. O magistrado, baseado no princípio do melhor interesse da criança, pode até inovar nisso. Eu acho que os advogados deveriam pedir, se for protocolado para o advogado, pedir, olha, excelência, e que pese a situação, a gente quer que o CRAS, o CRES, ou que um psicólogo seja condicionado na liminar que deferiu a guarda provisória e o desligamento, que durante o estágio de convivência, o casal, de fato, tenha acompanhamento psicológico constante. Se ele não pode, seja pelo caso, e o juiz deve deferir ouvido do Ministério Público. Não vejo que hoje isso seja impossível, já vejo a possibilidade jurídica. E acho que isso é total necessidade. Total necessidade. Por fim, a gente vê uma problemática que tem aumentado de forma preocupante, que aí foge um pouquinho do tema. Quando a devolução acontece, já não posso chamar de devolução por isso, que o processo de adoção se concluiu. O processo se concluiu, aí houve problema, o adolescente não se adaptou, e agora a família não quer, ou o adolescente não quer ficar. Mas agora já é filho. E se já é filho, entendeu? Vai ter que ter uma nova destituição do poder familiar para poder ir para uma outra adoção. Mas aí, os grupos de apoio à adoção têm feito um trabalho, alguns, um trabalho fantástico, que chama pós-adoção. E nós entendemos que nas adoções necessárias, as pós-adoções são importantíssimas. E aí, do ponto de vista jurídico, gera muito celeuma pós-adoção, que diz como é que um juiz, como é que a estrutura jurídica atual vai dar uma sentença, transitar em julgado e exigir um pós-adoção. Como é que eu vou exigir um pós-adoção se eu já sentenciei? Ele já é pai. Como é que eu vou exigir que faça um pós-adoção? Então, esbarra nessa possibilidade jurídica de que, olha, a sentença, uma vez transitada em julgado, só é rescisória. Para mudar, são 2 anos de rescisória, mas é a estabilidade jurídica. Não tem como mudar isso. O juiz não tem como condicionar uma sentença à participação de um pós-adoção, porque isso teria uma estabilidade jurídica grande. Mas quando a gente olha para a adoção internacional, existe algo muito mais amplo do que pós-adoção. Você termina o processo de adoção, pegar o exemplo aqui no país, e a criança vai para os Estados Unidos, chegando lá ela vai ter que entrar com um novo processo com as normas locais lá, ainda fica 1 ano em observação. Então, acho que a gente pode beber um pouquinho do que dá certo nas adoções internacionais e para as adoções necessárias, talvez, no primeiro momento, não determinar, mas orientar, dizer a importância de que aquela criança e aquela família necessita de um acompanhamento psicológico. Mas também pensar que como é que a gente pode incluir esse pós-adoção dentro da sistemática brasileira. Eu penso que sempre é possível a gente usar as cabeças pensantes do país para, entendendo o princípio do melhor interesse da criança, a gente incluir um pós-adoção, tipo, terminou a sentença e dizer que essa sentença de fato só vai transitar em julgado após 1 ano de pós-adoção, para verificar e aí sim surtir seus efeitos. Estou dando aqui uma ideia, que a gente pode dar também, olha, a sentença transitou em julgado e se dentro de 1 ano não tiver pós-adoção, isso pode ser revertido. Tem como a gente pensar e achar uma solução em relação à pós-adoção. Retirando essa problemática jurídica, a gente entende que o pós-adoção é fundamental para a família adotiva. Ela é fundamental para que o sucesso se proceda e que aquela criança considere-se família e se diz pertencente àquele novo universo. Então, é um tema que a gente não pode deixar de prestigiar e que os grupos de apoio à adoção podem ampliar essa ferramenta do pós-adoção
para que a gente possa trabalhar todas as famílias e depois pensar na estrutura, por que não estrutura pública da sistemática da adoção oferecendo pós-adoção? O que a gente não pode hoje é deixar de falar das adoções necessárias sem falar pós-adoção. A pós-adoção é uma realidade que já existe hoje, talvez de forma incipiente, mas já é uma realidade, mas a gente tem que beber nessa fonte. Por fim, gente, eu esgoto as causas e as sugestões das devoluções nas adoções necessárias. A gente viu aqui que analisando o adotante, analisando o adotado e analisando a vinculação dos dois, nós podemos encontrar várias causas dessas devoluções das adoções necessárias. Chegamos à conclusão que isso não pode ser simplista, de simplesmente atribuir toda a falha aos pretendentes à adoção. E daqui eu não quero dizer que a gente não pode estar eximindo a responsabilidade deles. Não, tem responsabilidade, tem que analisar caso a caso de forma pontual. Mas não tem como a gente ficar analisando sobre apenas um único ângulo. Se você olhar e ter uma visão restrita sobre um objeto, você vai ter uma solução restrita, você não vai resolver o problema de vez. Você precisa ampliar o seu horizonte para entender toda a sistemática que causou aquela falha, aquele movimento social, para ir a partir de se entendendo isso como um todo, propor soluções específicas, soluções efetivas, soluções adequadas para essa problemática. Pois só assim a gente vai, de fato, conseguir garantir para todas essas crianças que estão fora do perfil adoções seguras, né, e famílias maravilhosas para esse universo, né? Então, eu encerro aqui a nossa aula. Quem tiver dúvida pode mandar e-mail fazendo perguntas. Meu e-mail é mjunior12, júnior por extenso, JUNIOR, 12, numeral 12, @hotmail.com. Né? Também pode mandar dúvidas pelo WhatsApp, meu telefone é 849-9600-6388, 849-9600-6388. Pode fazer críticas, retirar dúvidas, dizer que não concorda, dizer que concorda, fazer elogios. A ideia da aula aqui, como eu disse, não é esgotar, é trazer o que a gente encontrou no estudo, para que vocês que estão assistindo a aula possam refletir e junto possamos achar soluções para essa problemática que é alta, né? Ou seja, que tem um alto índice de ocorrência no nosso país. As devoluções têm nos preocupado muito e parece que a gente só acordou agora para verificar tudo isso, né? Que a gente só está acordando para verificar tudo isso ultimamente. A gente quer tanto que as crianças saiam da instituição de acolhimento, mas que elas saiam de forma segura, que elas saiam para não voltar mais, porque é arrasador você já ter um trauma e ser devolvida novamente. Ter um segundo trauma, né? Isso é para destruir o psicológico de qualquer um. E eu sempre digo, pior do que ficar muito tempo é ser devolvido. Ser devolvido é cruel. Ser devolvido mais de uma vez é arrasador. E nós temos que acordar para essa realidade, mudando a partir de estudos, a partir de ciência, a partir de discussões, a partir de propostas e dentro das diferenças, montando uma solução para uma mudança legislativa, para boas práticas, para que nos fortaleçamos enquanto Movimento Nacional da Adoção e instituições da rede de proteção, modificando essa realidade tão cruel, tão difícil, que vem assolando as nossas crianças. Agradeço a atenção de vocês e fiquem com Deus e até a próxima. Até mais. Foi um sábado intenso, cheio de reflexões e emoção, mas amanhã tem mais. Eu te espero aqui e toda a equipe no bastidor do primeiro ENAP Online está já ansiosa para esse reencontro, que vai ser amanhã a partir das 9h30. Tenha um ótimo sábado, nos vemos!